Falamos recentemente que a única forma de ter algo é através de uma escolha, porque se você não escolher ter aquilo, como é que você vai ter? Se você não fazer alguma coisa para ter aquilo, como é que você vai ter? É impossível, na verdade. Tudo que se quer ter na vida é preciso fazer uma escolha para ter. Mas falamos também que a escolha precisa ser a escolha certa. Não é qualquer escolha. Cada coisa que se quer ter é preciso fazer uma escolha para ter. A escolha para ter um sapato não é a mesma escolha para ter um violão. Porque, por exemplo, você não vai encontrar o violão numa loja de calçados. Você vai encontrar um violão numa música, numa uma loja de artigos musicais. Sapato você vai encontrar na loja de calçados, né? No mesmo site, acho que dificilmente você vai encontrar um violão no mesmo site em que você encontra uma loja de calçados. Então você vê, cada coisa que existe para se ter precisa que se faça uma escolha, mas são escolhas diferentes. Foi isso que nós vimos recentemente. Mas aí existe uma questão importante. Porque, por exemplo, tudo que você tem hoje, talvez você tenha algo aí com você que você tem há muito tempo, né? Quer seja um tênis, uma camiseta, uma geladeira, um carro, uma casa. Pense aí em algo que você tem há muito tempo. A pergunta é, por que que você tem isso há tanto tempo? Por que que depois de tanto tempo isso continua aí? Porque você fez a escolha não só de ter, mas como de fazer o quê? De manter isso. Porque, por exemplo, se você escolhesse ter, tudo bem, eu vou comprar esse sapato, mas daqui 6 meses você escolhesse mandar ele embora, você ainda estaria com ele? É lógico que não, né? Porque você não escolheu ter mais. Então isso nos faz pensar em algo interessante, porque para se ter uma coisa, não é só necessário escolher por aquilo, é necessário também manter a escolha por aquilo, né? Como vemos o exemplo do sapato, você escolheu ter um sapato, mas para você continuar com ele, o que que você precisa fazer? Você precisa continuar escolhendo, manter ele ali, porque se você pegar ele e jogar fora, você ainda vai estar com ele? Não, porque você fez a escolha de não tê-lo mais. Isso levando para a vida espiritual também acontece. Por exemplo, hoje eu escolhi me tornar uma pessoa de Deus. Eu fiz uma escolha. Se eu quiser ser de Deus amanhã, eu tenho que fazer a mesma escolha amanhã. E assim diariamente. Porque se funciona para isso, por que não vai funcionar? Porque às vezes é o pensamento, né? Eu escolhi ser de Deus hoje, então eu sou de Deus para sempre. É o famoso salvo uma vez, salvo para sempre, né? É o famoso que você chega para conversar com a pessoa e a pessoa tá toda errada e ela diz assim, não, irmão, eu já sou batizado já. Quer dizer, ela fez uma escolha de se batizar um dia. Aí tá lá a pessoa com cigarrão na boca e dizendo assim, eu já sou batizado já. Eu já sou uma pessoa de Deus já. Ela fez uma escolha uma vez, supostamente dizendo que queria ser de Deus. E ela acha que aquilo já era, né? Não, agora eu me tornei de Deus, tal. Agora eu sou uma pessoa de Deus. É como o caso da pessoa que vai à igreja. A pessoa que vai à igreja, frequenta a igreja e às vezes mente, fala palavrão, vê pornografia, trai e tudo mais. Ah, mas eu tô indo na igreja, eu sou uma pessoa de Deus. Veja como as coisas funcionam, né? Talvez um dia ela fez a escolha de ser uma pessoa de Deus e ela estava até caminhando, mas aí de repente ela se perdeu. Quer dizer, ela fez a escolha, mas não manteve a escolha. Ela ainda é aquilo que ela escolheu um dia? Ela não é, porque ela não manteve aquela escolha. É como o exemplo do casamento. Você escolheu uma pessoa, você que é casado, você escolheu uma pessoa para se casar, na verdade. Mas você não pode escolher essa pessoa só no dia do casamento. Você tem que escolher ela todos os dias. Por quê? Porque não existe só ela, existe outras pessoas. E o casado, ele muitas vezes ele sofre com o quê? Com assédio de outras pessoas. Aparece mulher, aparece homem que dá em cima, mulher que aparece para dar em cima do homem, homem que aparece para dar em cima da mulher que é casada. E assim vice-versa.
Só que aí a pessoa fez a escolha de ter alguém. Não, eu escolhi a fulana. Então, só que se ela não escolher manter essa escolha todos os dias, o que vai acontecer? Seu casamento vai acabar. Porque apesar dela ter feito uma escolha lá atrás, ela não continuou fazendo essa escolha. Então uma coisa só se mantém comigo se eu continuo escolhendo ela. Por exemplo, se eu sou casado, a minha esposa só se mantém comigo se eu continuo escolhendo por ela. Todos os dias subsequentes ao dia do casamento. Se eu continuo escolhendo por ela, então ela vai continuar sendo minha. E eu sendo dela. Só que se eu faço a escolha de não ser mais, se eu não escolho mais por ela, então vai chegar uma hora que esse casamento vai acabar. Porque ninguém suporta esse tipo de situação. Agora você imagina Deus. A pessoa fez a escolha de um dia escolher por ele. Não, meu Deus, a partir de hoje eu sou do Senhor. Mas aí passou o tempo e a pessoa começou a fazer coisas que desagradam a Deus. Essa pessoa ainda é de Deus? Essa pessoa ainda é de Deus? Com certeza não. Porque ela fez uma escolha, mas ela não manteve essa escolha. Então essa escolha é apagada, essa escolha é esquecida. A pessoa que um dia teve a salvação, só que ela não manteve a escolha que ela fez lá atrás da salvação. Ela ainda tem a salvação? Não tem mais nada, porque não manteve a escolha. Então, se a pessoa não mantém a escolha que ela fez lá atrás, ela não tem mais aquilo que ela escolheu. É como o exemplo que demos, exemplo simples, do sapato. Eu comprei um sapato, fiquei um tempo com o sapato, daqui a pouco eu jogo fora o sapato. Continua sendo meu? Enquanto eu escolhi manter ele comigo, ele continuava sendo meu. Mas a partir do momento que eu não escolhi mais ter, já era. Então, enquanto a pessoa escolher manter a salvação, que é como obedecer na palavra de Deus, ela tem a salvação. Mas a partir do momento que ela escolhe não mais manter a salvação, acabou a salvação. Acabou. Há ilusão ao engano que não há necessidade de manter a salvação, mas salvação é uma escolha. Salvação é uma escolha que todos nós podemos fazer. O Senhor Jesus, ele disse que é na vossa perseverança que ganhareis. Ganhareis, preste atenção na palavra, o termo ganhareis. Quem tem que ganhar? É ele que tem que ganhar? Ele não disse que é na vossa perseverança que eu ganharei a vossa alma. Ele disse que é na nossa perseverança que nós vamos ganhar a nossa alma. Vamos ter que deixar tudo bem explicadinho para que se entenda. Fez a escolha da salvação em algum momento? Precisa manter diariamente essa escolha. Porque senão não vai ter mais. Tudo na vida funciona assim. Por que com a salvação é diferente? Por que com a salvação eu escolhi uma vez, então já era? Escolhi uma vez, então acabou. Já escolhi, eu já tô salvo, eu tô salvo. Às vezes a pessoa, ela prefere ser irracional. Só para se enganar, só para se iludir. Você vê que são coisas que se a gente pensar um pouquinho só, você vê que não faz o menor sentido. Mas quem usar a cabeça, quem for inteligente, não vai se enganar por isso. Não vai se deixar levar por isso. Vai pensar. Você vê que não precisa fazer muito, só precisa pensar um pouquinho só. Não custa nada você pensar um pouquinho. Fiz a escolha da salvação. Tudo bem. Tenho a salvação. Mas para que eu possa manter a salvação, o que tem que acontecer? Eu tenho que continuar escolhendo pela salvação. Eu tenho que continuar escolhendo pela eternidade. Porque se eu começar a escolher por esse mundo, o que vai acontecer? Eu vou perder a eternidade, ainda que um dia eu tenha escolhido pela salvação. Por isso que a salvação é uma escolha. E uma escolha diária, uma escolha que precisa ser mantida diariamente. E se essa escolha não for mantida, não tem salvação. Muitas pessoas um dia estavam salvas e hoje não estão mais. Inclusive, pensando que ainda estão salvos. Pensando que ainda estão indo para o céu. Mas por que estão pensando? Exatamente porque pensam, poxa, eu já escolhi pela salvação, eu já escolhi Deus. Eu conheço pessoas que estão afastadas da presença de Deus que pensam que Deus é com elas ainda. Por quê? Por causa desse pensamento. Ah, eu já escolhi salvação, eu vou para o céu, eu já escolhi o céu. Você faz assim, meu amigo, até o diabo ia para o céu.
Mas é por isso que a maioria vai para o inferno, né? Porque prefere seguir o caminho fácil do que seguir o caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, o caminho que você tem que estar ali todos os dias mantendo a sua salvação. Prefere seguir a facilidade, prefere seguir o comodismo, prefere seguir o agradável, ao invés de escolher, ao invés de seguir o caminho que deve ser seguido. Então, se um dia eu escolhi pela salvação, eu tenho que manter todos os dias essa escolha. Se eu quiser manter a salvação, eu tenho que manter a escolha da salvação. Se você tem um casamento, você entende que para manter esse casamento, você tem que manter a escolha daquela pessoa. Se você não manter a escolha daquela pessoa, que você escolheu um dia, você vai perder aquela pessoa. Então, se eu um dia escolher salvação, para manter a salvação, para continuar tendo a salvação, eu vou precisar manter a escolha da salvação. Se eu não manter essa escolha, eu vou perder a salvação. A pergunta é: você tem mantido essa escolha? Você já fez essa escolha? E se fez, tem mantido essa escolha? Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Você sabe que a pior coisa que existe não é os sofrimentos desse mundo. É a pessoa não saber para onde está indo. A pior coisa que existe é essa. Porque enquanto a pessoa não sabe para onde está indo, ela não tem paz. Você sabe que as pessoas sofrem, não é por causa dos problemas dessa vida. Elas sofrem pela falta da certeza da salvação. Você não está sofrendo porque você está com problema no casamento, ou com problema de doença, ou com problema na saúde, ou com problema na família. Você está sofrendo porque a sua alma não está salva. Essa falta de paz vem de saber para onde você, ou melhor, vem de não saber para onde você está indo. Então aí você fica assim, e você pensa que é esse problema que está fazendo isso, mas não é. É porque você não sabe para onde você está indo. É por isso que você está desse jeito. Porque você não sabe para onde você está indo. E você pode continuar assim, perdido, ou você pode encontrar um caminho, um destino certo. Você vai fazer essa escolha agora. Mas lembrando que a salvação é conquistada, mas ela precisa ser mantida diariamente. Porque se ela não for mantida, ela será perdida. Se não manter, vai perder. Tudo é assim. Tudo é assim. Tudo que você tem é assim. Se você não manter, você perde. A salvação não é diferente. Se você não mantê-la, você vai perdê-la. A única pessoa que quer que você pense que você não pode perder a salvação é o diabo. Porque assim você vai perder a salvação e nem vai perceber. E no final ele vai acabar levando sua alma à perdição. Então seja inteligente. Seja inteligente. Não seja só inteligente para as coisas desse mundo. Porque para as coisas desse mundo, às vezes a pessoa é inteligente, ela é sábia, ela é sensata. Mas para as coisas de Deus, ela quer dar uma de, desculpe falar, tola, né? Porque para as coisas desse mundo, ela não cai em golpe. Ela não cai em coisas fáceis. Mas aí para as coisas de Deus, qualquer coisinha que falam ali, ela já quer ir por esse caminho. Sem saber para onde isso vai levar. Então seja inteligente. É a sua alma. É a sua alma. Eu não faria isso com a minha alma. Não faça isso com a sua, não. E eu falo isso sem ganhar nada por isso. Se você seguir ou não esse caminho, eu não vou ganhar nada. Quem vai ganhar você, a alma é sua. Nós falamos isso aqui como um alerta, como um aviso. Se preocupando com a sua alma. Porque se eu não tivesse nem aí com a sua alma, eu diria para você, não faça isso mesmo, siga esse caminho. Eu nem falaria sobre isso, aliás. Se eu não tivesse nem aí com você. Mas nós falamos isso pela preocupação que há com você. Se não houvesse essa preocupação, nem falaria sobre isso, nem tocaria nesse tema. Falaria sobre qualquer outra coisa aqui. Menos sobre aquilo que realmente importa na vida. Mas aí cada um vai fazer sua escolha. Se você reconhece que você não está bem e você quer se consertar hoje, aqui, agora, fale com Deus aí nesse momento. Se você entende que você não está salvo, que você não está salvo. Talvez um dia esteve, mas percebe que não manteve a escolha que você fez um dia e você quer mudar isso hoje. Fale com Deus aí agora. Faz a sua oração com as suas palavras. Tome uma decisão, tome uma atitude. Porque não se sabe quanto tempo ainda tem. A gente pensa que tem muito tempo, mas às vezes a gente não tem. A gente pensa que tem uma vida longa pela frente, mas às vezes a gente não tem. Às vezes o que nós temos é pouco tempo. Às vezes
O que nós temos é muito pouco. Então aproveite a chance, aproveite a oportunidade que você tem agora para salvar essa alma, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha hoje aqui agora. Faça isso. Se conserte com Deus, se acerte com Deus e tome a decisão. Escolha pela salvação. Mas não é só escolher, não. É manter. Como? Obedeça a palavra de Deus. Dia após dia, após dia, após dia, até o final do caminho. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Porque quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos a palavra de Deus diariamente, nós estamos escolhendo pela salvação e também estamos escolhendo manter a salvação. É claro que esse não é um caminho fácil. Por isso que a maioria quer seguir outro caminho. Mas vai para o inferno. Vai para o inferno. O caminho da maioria vai para o inferno. Agora, aquele caminho que poucas pessoas querem seguir, esse é o caminho que vai levar para o céu. O Senhor Jesus mesmo falou que poucos vão entrar pela porta. Por quê? Porque a pessoa quer o caminho mais fácil. Então, o caminho do sacrifício é um caminho que a maioria não quer seguir. Por isso que eu entendo que esse sim é o caminho da salvação. Porque é o caminho que a maioria não quer seguir. Deus, siga esse caminho para que você possa encontrar a salvação no final.